Estamos iniciando mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. A nossa convidada dessa semana é a Tatiane Moraes. Ela é maquiadora, especialista em maquiagem para noivas. Foi eleita uma das melhores maquiadoras do Rio de Janeiro. Vi o Instagram dela, assim, todas as noivas são realmente lindas. Ela faz um trabalho realmente muito incrível. Seja muito bem-vinda, Tatiane, tudo bem? Obrigada, tudo jóia. Você trabalha com noivas. Isso. É um trabalho... Quando você encontra com as noivas, me conta uma coisa. Ficam ansiosas por já estar perto ali? Ou quando você encontra com elas, ainda estão tranquilas? Olha, noiva, eu falo que a partir do momento que ficou noiva é picada por um bichinho da ansiedade. E quando as noivas fecham comigo, geralmente elas começam a planejar o casamento com uma certa antecedência, geralmente 1 ano, às vezes 1 ano e meio. É claro que vez ou outra aparece uma noiva assim que faltam 3 meses para o casamento, mas a maioria das minhas noivas me procuram com uma certa antecedência. Então, essa certa antecedência, elas não estão na flor da ansiedade, não. Mas é de pessoa para pessoa, assim. No geral, as minhas clientes são muito tranquilas. E elas vai começar a cair a ficha de que tô noiva no dia exatamente do casamento. Então, até lá, a gente vai tendo uma relação bem tranquila, muito tranquila. Eu gosto muito de participar dos momentos todos. Então, assim, às vezes a noiva tá escolhendo grinalda. Eu vou, me liga de vídeo que eu quero ver. E aí elas me ligam de vídeo pra eu ajudar a escolher, brinco. Então eu tô sempre indicando fornecedores também. Eu gosto muito de participar disso. E de uma certa forma, a gente consegue controlar um pouco a ansiedade da noiva, mostrando profissionalismo. Então, quando elas percebem que elas estão com uma profissional disposta a ajudar, sabendo o que está fazendo, elas conseguem ficar mais tranquilas. Mas eu sempre brinco no dia do casamento, que é assim, eu sou sempre a primeira profissional a estar com elas, né? Então, eu chego junto com elas no hotel e eu começo lá a minha produção e tudo mais. Quando chega foto e vídeo, que cai a ficha delas. É incrível, é muito engraçado. Eu sempre falo, na hora que o pessoal chegar, vocês vão entender o que vocês estão fazendo aqui. Porque quando eles chegam, geralmente faltam 1 hora e meia, 2 horas pro casamento. E aí chega aquele monte de gente pra filmar e pra gravar elas. E aí elas, meu Deus do céu, eu que sou a noiva, não sei o quê. Enquanto tava só a Tati, tava tão bom. Enfim, mas é um dia único, maravilhoso, muito gostoso. É muito bom. E por que começa tão cedo? Então, eu falei sobre isso esses dias no meu Instagram. É uma das coisas que vem junto, assim, dessas dúvidas de noiva. Porque uma produção social, quando eu tô dizendo que eu vou maquiar uma pessoa normal, ela tá indo pra uma festa. Certo. Eu vou levar aí 1 hora e meia pra fazer make e penteada dessa pessoa. Porque ela vai chegar, ela vai sentar na minha cadeira e ela vai ficar sentadinha o tempo inteiro ali, não vai ter foto, não vai ter vídeo, não vai ter ninguém parando ela. Então eu vou conseguir fazer meu trabalho de maneira... como que eu posso dizer? Sem interrupção. Isso, sem interrupção. A noiva não, a noiva é diferente. A noiva, eu preciso fazer todas as pausas que as equipes necessitam para que elas possam trabalhar também. Então, exemplo, vai chegar o buquê, a pessoa do buquê vai querer entregar esse buquê para a noiva. Eu não posso privar nem a pessoa do buquê, nem a noiva desse momento. Então, isso vai gerar imagens bonitas para a noiva depois. Então, eu preciso sair da cena, deixar com que a pessoa entregue o buquê, elas troquem uma conversa e tudo mais. Às vezes, a mãe, ou uma irmã, ou algum familiar chega perto da noiva e quer ver, se emociona, conversam. Eu preciso sair da cena para deixar com que o pessoal da foto e vídeo possam captar aquelas imagens, porque aquilo posteriormente vai ficar lindo nos vídeos, nas fotos. Então, são vários momentos que eu vou parando. Então, para 5 minutos aqui, 10 minutos ali, que no final foi 1 hora de diferença. E fora isso, existe também o making off da noiva, que geralmente vai levar 1 hora e meia, e vestir a noiva também. Então, tudo isso vai contando o tempo. Então, geralmente, uma produção social eu vou levar 1 hora e meia, uma noiva eu vou reservar para ela umas 5 horas. Realmente é um bom tempo. É um tempão. E aí você vai tranquilizando elas ali, passando confiança para elas ficarem mais calmas, que vai dar tudo certo. Isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento tirar o foco do problema. Quando a noiva tá muito ansiosa, eu tento total tirar aquele foco ali. Então, o que você gosta de ouvir? Coloca uma musiquinha, a gente vai conversando o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro que eu tô com a noiva, eu tô conversando com ela sobre várias outras coisas. É óbvio que vez ou outra acontece alguma coisa que chega pra noiva, né? Que não saiu da maneira que ela esperava. E aí eu sempre sou aquela pessoa que fica assim, olha, mas sério, você vai ficar chateada por causa disso? Às vezes, exemplo que já aconteceu. A noiva queria flores de um tom de rosa específico na festa. E aí a cerimonialista ligou pra ela dizendo que não tava aquele tom. E ela ficou extremamente chateada. Aí eu falei, sério que você vai deixar um tom de rosa
estragar o seu dia, que é tão importante. Uhum. E uma outra coisa que eu sempre falo com elas é que quando você faz um evento que tem vários profissionais envolvidos, por melhores que eles sejam, sempre alguma coisa não vai sair da maneira que você estava esperando. Depende são vários fatores que dependem. Se vai chover ou não, se está muito quente no dia ou não, enfim, são várias coisas. E você está dependendo de muitos profissionais. Então, essa flexibilidade, com aquela idealização do dia perfeito, elas precisam cair um pouco mais na realidade para não ficarem frustradas no dia e deixar com que detalhes estraguem um dia tão importante. Sim, sim. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente vai ter também, é que a sensação que eu tenho é que qualquer serviço que eu vou contratar, por exemplo, vou alugar um terno. Eu chego lá, o cara me mostra, esse terno tá aqui. Ele me mostra um terno e me dá o preço. Aí ele pergunta é pra quê? Aí fala, é pra casamento. Pronto, ele aumenta o preço. E assim é que eu tenho. Todo serviço é assim. Olha, eu vou falar do meu serviço. O que acontece? E isso é uma dúvida, assim, muito corriqueira. Por que noiva é tão mais caro? Meu Deus, eu falei que a noiva tudo triplicou de preço. Mas olha só, falando do meu serviço em si, tem um porquê. Quando eu faço uma produção social em si, é aquilo que eu já tinha dito, a produção social vai levar 1h30, beijo, tchau, acabou o serviço. A noiva não. A noiva vai fechar comigo 1 ano antes. Então, durante aquele ano, tudo que ela tiver de dúvida, eu tô ali disponível para ela no WhatsApp. Isso é serviço. Por mais que eu ame fazer isso, participar da escolha do véu, da grinalda, tá ali disponível porque ela precisar, eu amo participar. É serviço. A gente tem o teste da maquiagem no penteado 1 mês antes. É serviço. E a nossa hora de trabalho. Então, a minha hora de trabalho com a noiva é muito maior do que a minha hora de trabalho social. Sim. Fora isso, vem toda a responsabilidade de você estar cuidando da beleza de uma noiva naquele dia. Então, eu vou, no dia do casamento em si, eu vou organizar o cronograma dela, eu vou gerenciar o cronograma dela, eu vou disponibilizar todo o meu tempo daquele dia para ela. Eu sou uma profissional data única. Quando diz data única, eu só faço uma noiva por dia. Então, aquele meu dia é exclusivo para aquela cliente. Eu vou vestir aquela noiva, eu vou colocar ela no carro para ela sair para a cerimônia. Então, é totalmente diferente. Então, tudo isso conta com o serviço, né? Por mais que eu ame estar ali participando daquele momento. É uma questão mesmo de hora, serviço. Desculpa, como que fala? Depois você mas eu entendi. É uma questão do valor da minha hora de serviço. Uhum. Fazendo a noiva, realmente, eu tenho muito mais trabalho do que eu fazendo uma produção social. Sim, mas é o que eu amo fazer. Sim, sim. Apesar de eu ter falado isso, é mais uma brincadeira, porque é muito ruim a gente ficar colocando preço no serviço dos outros, né? Cada profissional sabe o seu valor, né? Se a pessoa olha e fala assim, não, tá caro. Tá, procura outro profissional, né? Mas não fica querendo desvalorizar aquilo ali. Não, é muito caro, não, esse tipo de coisa, né? Colocar preço no serviço do outro, ainda mais quando é um serviço artesanal, é um desrespeito. Assim, eu entendo como desrespeito. Você acaba tirando a oportunidade de outra pessoa adquirir aquela data, uma pessoa que realmente tem uma condição que poderia pagar aquele serviço. E você também deixa de fechar com pessoas que cobram realmente o que você pode investir naquele momento. Então, você acaba atrapalhando o serviço de 2 profissionais diferentes. Essa questão da dúvida em relação a preço é muito normal, todo mundo tem. Até pessoas da minha família falam, você trabalha conosco porque você ganha mais dinheiro, né? Mas não é isso. Se eu for colocar na ponta do lápis, eu ganho menos dinheiro. Porque se eu for desmembrar o tanto de hora trabalhada para aquela noiva, eu ganho mais dinheiro fazendo produção social. Porque o valor da hora da produção social é mais alto. Sim. Mas é o que eu amo fazer noiva, vou fazer o quê? E você já começou com noivas ou foi migrando aos poucos? Então, não. No primeiro curso de maquiadora profissional que eu fiz, quando teve o módulo de noiva, naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer. Até então, não imaginava que iria trabalhar com noivas, não. Aí, a partir dali, eu comecei a me especializar em noivas. Eu me especializei 5 vezes em noivas. E depois eu criei o meu curso de especialização em beleza de noiva. E aí eu ministro esse curso aqui em Juiz de Fora e lá no Rio. São para maquiadoras, né? Para maquiadoras que querem se tornar especialistas em noivas, porque existe essa diferença também. O maquiador especialista em noiva, tudo é diferente, desde o contrato, até a maneira que você vai lidar com a noiva, até a maneira que você vai captar noivas, enfim. É uma diferença bem grande, assim, para o maquiador social.
Desculpa, o que você me perguntou? Se você já tinha começado com essa parte. Ah, sim, sim. Mas aí o seu desejo já foi logo durante o curso. Isso, durante o curso eu tive esse desejo e aí veio aquela questão, tá, beleza, quero fazer. Como fazer? Por onde começar? Aquela questão. E aí eu tinha um contato bom numa casa de festas em Itaipava. E aí eu entrei em contato com essa pessoa e falei assim, olha, eu virei maquiadora e eu preciso de uma oportunidade, eu quero fazer uma noiva. E eu sabia que nesse local eles faziam uma festa beneficente para um casal específico, né, que eu não sei como que fazia esse sorteio lá. Certo. E todos os convidados da festa eram noivos interessados em casar naquele local. Então eu pensei assim, gente, ali eu tenho a faca e o queijo na mão. E como é um casal beneficente, a festa, para eles podiam levar 10 convidados e o resto todo era gente querendo casar. Eu falei, pronto, eu vou fazer a beleza dessa pessoa, dessa noiva, e eu vou sair ali, ó, toma meu cartão. Sim. E foi o que eu fiz. Então, naquele momento ali, eu fiz aquela noiva, foi minha primeira noiva e é uma das maquiagens que eu mais gosto até hoje. Foi minha primeira noiva, a Lili. Foi uma querida comigo e aí foi totalmente gratuito. E eu desci pro salão de festas e eu fui de mesa em mesa falando com todas as noivas. Dali eu saí com 5 noivas fechadas. Caraca. E aí, dali, eu deslanchei no mercado de noiva. E tô aí há 8 anos. Dali o quê? Uma foi indicando outra e foi. Porque é assim que funciona, né? O que mais funciona é o boca a boca. E aí foi boca a boca, fazendo parcerias aqui, parcerias ali. E eu fui crescendo nesse mercado. Oi, você teve coragem, né? Porque assim, a parte assim de ir passando realmente na mesa e divulgando seu trabalho, muita gente não teria isso. Né? Não, eu vou te falar que eu vendo meu trabalho em qualquer lugar que você puder imaginar. Eu tô passeando com meus cachorros, tô vendendo meu trabalho. Sem brincadeira, isso é verdade. Assim, eu trabalho também com micropigmentação. Então hoje acaba que eu me intitulo mais especialista em beleza feminina. E às vezes eu já fiz umas 4 clientes passeando com cachorro. Passando com o cachorro, tá de batom? Não, é micropigmentação. E aí, pronto, eu já começo a conversar ali, eu sou conversada toda a vida, então aonde eu tô vendendo. Micropigmentação é sobrancelha, ou não? E lábios. Eu trabalho mais com lábios. Entendi. Eu tô de batomzão vermelho, mas a minha boca é um rosinha, assim, é uma micro que eu fiz. Entendi. E a mulherada ama. Então você é a própria propaganda do seu negócio também. Exatamente. E eu me esforço pra ser isso. Porque acaba que quando você vê uma pessoa arrumada, maquiada, com o cabelo arrumado, a mulher, ela quer se identificar com aquilo ali. Então, aonde eu tô, se ela vai falar da minha maquiagem, eu vou falar que eu sou maquiadora. Você já fez curso de automaquiagem? E aí pronto, ali eu já fiz uma cliente. Então, eu tô sempre vendendo. Legal. E por isso, assim, o seu trabalho, você sente que tem um peso de te obrigar a andar assim? Porque as pessoas, assim, por você ser maquiadora, as pessoas querem ver você, assim, bonito o tempo todo, né? Se você aparecer, sei lá, no Instagram só sem maquiagem, elas vão ficar meio assim, ou não? Existe. Eu falo que o lado ruim da rede social, né? Existe uma certa... A gente vai ter que voltar. A rede social, ela obriga a gente a estar sempre ali impecável na frente da câmera, né? Então, às vezes, isso a gente já pega até para outro lado. Às vezes, a gente nem tá com a cabeça tão boa naquele momento e você precisa fazer aquilo ali pro seu trabalho. Eu entendo como o meu trabalho. Eu entendo que eu saí da minha casa, eu tô trabalhando. Ou eu tô dentro da minha casa gravando alguma coisa pro meu Instagram, eu tô trabalhando. Como eu dependo de ser vista, eu preciso ser vista na minha melhor forma. Isso é o que eu gosto de fazer pro meu trabalho. Então, exemplo, assim, eu fazia natação aqui em Juiz de Fora e eu sempre andava maquiada. Eu saía da natação, as pessoas no banheiro falavam, gente, mas você tá maquiada? Eu falo, olha só pra você ver, é tudo perfeito, não sei o quê, que eu sou maquiadora. Então, olha, eu já fazia mais clientes. Essa cobrança acaba que ela... Quem não pegou esse gancho ainda de estar sempre impecável pro seu nicho, acaba perdendo um pouco a clientela. Exemplo, às vezes a gente vê um profissional de qualquer área
que não é um profissional tão maravilhoso quanto aquele outro, mas a pessoa é super presente na rede social, a pessoa faz super presença onde está, e a pessoa acaba ganhando mais espaço do que aquele outro profissional que é muito bom, mas que não tem tanta presença assim na rede social ou nos lugares que está. Sim. Então a gente precisa aprender a usar a nossa presença da melhor maneira possível para que a gente consiga alcançar os nossos desejos, seja financeiro, seja no trabalho, né, o que for. Sim, sim. Então, hoje a sua rede social, ela é bem focada nisso, no trabalho. A minha rede social, tudo que eu faço ali dentro é sempre com uma intenção de venda. Sempre. Eu tenho a pele super manchada, uma olheira super escura, então quando eu apareço ali sem maquiagem, eu apareço com a intenção de vender o curso de automaquiagem, porque elas estão acostumadas a me verem maquiada. Então elas me veem com uma pele bonita, sem olheira, sem mancha. Sim. Quando eu apareço no meu normal, elas falam, gente, mas me identifiquei, porque a pele dela não é essa pele que ela mostra. Enfim, então é sempre com uma intenção de venda. Interessante. Então você não aparece ali, assim, de bobeira, digamos assim. Não, às vezes até aparece, por exemplo. A gente fala... Eu tô até fazendo um curso novo sobre isso, assim, sobre esse lado mais empresarial. Sim. A gente fala 80-20. Então, 80% trabalho e 20% vida. Então, uma coisa que eu mostro muito na minha rede social são meus cachorros. Então, assim, passeio com os cachorros. Minhas clientes adoram ver. E aí eu tô total desarrumada, assim, a primeira roupa que eu coloquei no corpo, e eu não vou maquiada nem nada, acordei e desço com os cachorros. Então, às vezes eu faço uns stories ali, falo um pouco sobre isso, às vezes faço um passo a passo de maquiagem, enfim. Legal. E você atende tanto em Juiz de Fora quanto no Rio? A minha agenda maior é Juiz de Fora, Rio, seguida de Cataguases. Então, assim, agenda fixa eu tenho em 3 cidades, Juiz de Fora, Rio e Cataguases. Mas Noiva acaba atendendo o Brasil todo, né? Eu viajo muito pra atender. Que legal, que legal. Eu não paro, eu tô sempre viajando. Então, aquela coisa da hora de trabalho, tem que contar isso também, né? Por exemplo, você tá no Rio, aí você vai pra Cataguases, são quanto tempo? Vai dar umas 4 horas de viagem. Então você tem que considerar isso também, né? 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar. Isso assim, se o trânsito estiver bom, né? Exatamente. Se for contabilizar em um valor da minha hora, não compensa eu fazer atendimento assim, né? Porque em 1 hora eu faço uma maquiagem, por exemplo, no Rio, R$280. Então, se eu for cobrar isso, sim, né, num deslocamento, exemplo, a minha cliente não vai fechar. Sim. Então, teoricamente, não compensa financeiramente. Mas é aquela questão, é o amor pelo que eu faço. Então, assim, se a noiva me chamar lá, eu já fui fazer noiva em Trancoso, um perrengue danado pra chegar. Fui de avião, mas aí até o deslocamento até a pousada, a van quebrou com a equipe, enfim. Mas a gente ama, não adianta. Você gosta do que você faz? Eu gosto muito. Legal. E você começou a sua carreira, assim, já nessa parte da maquiagem ou não? Não, eu sou fisioterapeuta por formação. E, pois formei aqui em Juiz de Fora. E sou formada há 11 anos. E trabalhei 5 anos na área. Mas desde muito nova, eu sempre fui, sabe aquela pessoa da família que todo mundo quer, vai ter uma festa na família, faz fila assim, pra você maquiar e arrumar o cabelo? Então eu sempre fui essa pessoa na minha família. Nunca tinha feito curso, não cobrava por isso pra ninguém, assim. Época de faculdade aqui em Juiz de Fora, eu nunca fui muito de sair, e aí eu falava com as meninas da minha sala, vocês vão sair esse final de semana? Vou sair. Vai lá em casa, deixa eu te arrumar. Então, assim, eu amava fazer isso, amava. Só que eu nunca achei que aquilo pudesse ser uma profissão. Vim de uma cidade pequena, e aí acaba que você vem com aquela coisa... A minha geração veio muito com essa questão pra você ter emprego, você precisa ter faculdade, né? A gente veio com aquilo muito martelado na nossa cabeça uma vida inteira. E quando eu formei, trabalhei 5 anos como físio, e aí tive um problema de saúde, que foi a endometriose, que ainda tenho, né, na verdade, que é uma doença que não tem cura, tem controle. E eu precisei parar de trabalhar como físio por um tempo. E foi aí que a minha psicóloga, junto comigo, chegou nessa questão de por que você não vira maquiadora? Que eu sempre falava, quando ela falava assim comigo, você gosta de fazer o quê? A minha resposta era arrumar as pessoas. E aí ela, e por que você não faz disso uma profissão? Eu falava assim, não, porque eu tenho faculdade. Então, assim, eu tinha um preconceito enorme com a minha própria profissão de hoje em dia. E aí ela trabalhou nisso comigo um bom tempo, assim, e até que ela me deu um ultimato, falou assim, olha, Tatiana, ou você vai procurar um curso
pra você se tornar maquiadora ou você procura outra psicóloga. Ela falou desse jeito comigo e eu, não me larga, por favor, enfim. E aí eu devo isso a ela, assim. Ela é minha cliente hoje, uma querida, já fez sobrancelha comigo, já fez boca comigo. Já dei curso, já dei workshop na casa dela de automaquiagem, enfim. Ela é uma querida. E eu devo muito isso a ela, assim, essa coragem que ela conseguiu criar em mim de fazer essa transição de carreira, que não foi uma coisa fácil, mas que foi libertadora. Eu falo que a maquiagem me salvou, assim. E aí, desde então, eu nunca mais atendi um paciente. Mas você gostava? Ou sentia que estava faltando algo ali? Então, eu gostava de ser útil e gostava de trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar, ter meu dinheiro e tal. Mas eu não amava fazer aquilo. Então, na época da pandemia, por exemplo, surgiu ali dentro da minha família aquela questão de... Porque eu fiquei sem trabalhar, né? Não tinha evento. Volta a ser físio, porque físio tá precisando pra caramba de físio nesse momento. Me dava pânico de pensar. Eu, não, pelo amor de Deus, físio não, gente. Físio não. Porque não é uma coisa que eu amo fazer. Não gosto mais, assim. O que eu amo fazer, eu gosto de falar de beleza, trabalhar só com mulher, levantar a autoestima da mulher. Não tem nada que pague uma mulher sentar na sua cadeira super chateada por vários motivos, por uma vida de problemas, de pessoas diminuindo ela, às vezes marido que não dá valor, ou marido que nunca chamou ela de linda. Ela sentar na minha cadeira, olhar no olho dela e falar, mas você é muito linda. Você vai ver, eu vou fazer alguns ajustes aqui, você vai ver o tanto que você vai ficar linda. E você vê a mulher feliz, emocionada. Então, assim, não tem nada que pague. E aí eu costumo brincar aqui, eu deixei de trabalhar com dor para trabalhar com gente muito animada indo pra festa. Então, assim, é desleal essa concorrência, sabe? E, eu sou muito feliz fazendo isso que eu faço. Que bom, que bom. Que bom, então você precisou de uma ajuda assim externa, de uma pessoa realmente te pressionando ali. Foi. Eu não teria coragem se não fosse a terapia. Interessante, né, como é que a gente aprende, né, as coisas com os nossos pais e fica ali enraizado, né? Muito. E eu tinha uma questão, eu me sentia muito culpada por eu não desejar mais ser fisioterapeuta. Porque me vinha tudo aquilo que meus pais passaram para manter eu e minha irmã estudando em Juiz de Fora. Não foi fácil. Eu fiz faculdade particular, fiz pelo FIES, até hoje pago, já estou formada há 11 anos, mas toda aquela questão de você manter um filho fora é muito difícil, né? Sim. Então, eu me cobrava muito, que eu ficava pensando assim, gente, mas meu pai jogou todo esse dinheiro fora, e aí na terapia você vai entendendo, você vai trabalhando aquilo, e com a própria maturidade mesmo, você vai entendendo que não, na verdade, foi maravilhoso eu ter passado por essa experiência, é maravilhoso eu ter um diploma, qualquer coisa, se acontecer algum dia, porque hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar diferente, né? Então, se algum dia eu resolver trabalhar na área, ou fazer alguma coisa, ou montar alguma coisa, eu tenho ali esse caminho também. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade de ter estudado, óbvio, coisa que muita gente no nosso país não tem, né? Sim. E com toda a dificuldade que meus pais passaram, sou assim, tenho muito orgulho disso. E muito orgulho também deles terem aceitado essa minha mudança, porque era um grande medo que eu tinha. Como que eles vão receber isso, né? De eu chegar e falar, olha, eu não quero mais, eu quero ser maquiadora. E eles receberam super bem. E você chegou já assim mesmo, decidida. Foi. Eu só contei pra eles quando eu já tava com o curso, com a inscrição feita. Porque eu tive medo deles falarem alguma coisa e eu não ter a coragem. Então, como eu tava aqui naquele turbilhão da coragem, eu fui, fiz a inscrição do curso e aí contei. E aí aceitaram numa boa. Aceitaram, porque eles viram que aquilo começou a fluir de uma maneira muito positiva. A preocupação deles era como que eu iria sobreviver financeiramente, né, falando. Sim. E eles viram que aquilo ali no primeiro mês como maquiadora eu já estava ganhando mais do que eu ganhava como físio. Então aquilo foi uma crescente, assim, e eles viram que com a dedicação, né, e tudo mais, não tinha como dar errado. Sim, sim. A forma que você migrou, né, indo lá em Itaipava, já conseguindo as pessoas, né, foi uma forma muito boa mesmo. A parte da fisioterapia tem uma parte estética também, não tem? Tem, que é bem legal também. Mas é uma parte que não te atrai? Eu não sei, eu não conheço não, tá? Só sei que tem. Não me atrai. O que me atrai é pintar pessoas. Entendi. Eu gosto de pintar. Entendi. E você falou uma coisa bem legal, que é essa parte da beleza da mulher mesmo, dela ver ali aquela mudança, né? Então você vê ela mudando, assim. De dentro pra... talvez de fora pra dentro, né? Mas você vê, assim, o semblante mesmo, né? O que acontece? Por mais que a beleza que eu faça, ela sai com água e sabão, ela se viu de uma maneira que ela não tá acostumada a se ver.
Então ela viu que ela é linda. Eu vejo beleza em qualquer mulher. Eu olho pra uma pessoa e falo, nossa, que pessoa linda. E às vezes eu tô com o meu noivo do lado e eu falo assim, nossa, olha que linda essa mulher. Ele é amor. Eu falo, não, ela é muito linda. Então, assim, eu tenho esse olhar da beleza, assim. E sem dúvida, o tipo de mulher que eu mais gosto de trabalhar é a mulher que já sofreu algum tipo de violência psicológica, alguma coisa assim, porque eu sei o quanto que isso interfere na vida como um todo. E quando eu mostro pra elas, eu fico ali o tempo inteiro, nossa, mas você tá maravilhosa. Nossa, mas você é muito linda, que cabelo lindo, mas você, que pele. E aí eu fico ali 2 horas na orelha delas falando, só levantando a autoestima. E eu vejo que existe essa mudança, sabe? E aí depois disso você vai ver que a pessoa vai procurar se vestir melhor, ela vai procurar, sabe? Você vê uma mudança de um todo. Você ficou ali 2 horas falando com a pessoa e você vê que ela realmente... Você plantou uma sementinha ali na cabeça dela, sabe? É muito bom. Sim. Absorveu ali o que você estava falando. Legal. Muita gente passa a vida toda ouvindo só coisas negativas. Não falo nem só mulher não, com essa parte da beleza. Mas o homem também, a mulher, enfim. Mas passa a vida toda ouvindo coisas negativas. Ah, não, isso daí você não é capaz de fazer. Ah, não, isso daí é muito difícil, você não vai conseguir, não. E vai absorvendo aquilo ali. Então, quando vê uma pessoa igual a você e vai falando coisas positivas, aquilo ali realmente faz diferença. Faz sim. Tem um impacto muito positivo, né? Tem um impacto positivo. E é importante que a gente tenha alguém, por mais que seja alguém que vai ser passageiro na sua vida, igual uma cliente. Tem cliente que eu não tenho mais contato, né? Enfim. Alguma coisa ali boa eu pude usar naquele momento, né? Então é isso, assim, eu sempre pensei dessa maneira. Que se eu entrasse, eu sempre... a minha questão sempre foi, já que eu tô trocando de profissão, eu vou entrar aqui pra fazer diferença. E eu nunca quis só maquiar e pentear. Eu nunca quis só fazer uma micropigmentação. Eu realmente queria mudar a vida daquelas mulheres ali. Porque violência psicológica, né? Ouvir de homem que você não vai ser alguém. Eu já ouvi, então eu sei como que essas coisas funcionam também. E então realmente eu levantei a bandeirinha de não, a gente pode tudo. E senta aqui na minha cadeira que você vê o tanto que você é linda. Poxa, muito bacana esse seu trabalho de fazer além do que é contratado até, né? É porque fica uma coisa meio que assim, trabalha com o quê? Maquiagem. Ah, beleza, você vai lá, maquia a pessoa, faz o cabelo da pessoa, beijo, tchau. Não é isso, existe um mundo de coisas por trás. Então eu tenho a possibilidade ali de mudar a maneira que aquela mulher se olha. Então se eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer. Sim. E o pessoal costuma continuar com você? Muito. É engraçado que você sabe que eu tenho lá no Rio clientes que eram minhas pacientes de fisioterapia, que são meus clientes até hoje. Exemplo, as minhas formandas são muito queridas, elas estão comigo há muito tempo. Então eu já fiz formanda para foto de formatura, que acontece mais ou menos 1 ano antes da formatura, para formatura, aí anos depois casou, aí eu fui para São Paulo fazer o casamento de uma formanda muito querida. É sempre assim, aí vamos supor, noiva, faz as fotos de pré-casamento comigo, aí faz o casamento e depois volta para fazer festa de 1 aninho do filho. Isso é muito bacana, assim. Continua. As clientes continuam. Legal. Isso é ótimo. E já aconteceu assim, de você maquiar pro casamento 2 vezes? Não. Pro mesmo casamento? Não. Casou e tudo mais, amou você, amou seu serviço. Ah, separou. Não. Ainda não. Não, ainda não. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Na pandemia, houveram muitas desistências, né? Então, além disso, muitas remarcações de data. Então, a maioria das minhas noivas remarcaram 4 vezes a data. Porque a gente ficava naquela, 15 dias, 1 mês, não sei o quê. Sim. E aí, teve uma cliente minha que ela remarcou 4 vezes. Quando ela foi... Depois ela entrou em contato comigo e disse, Tati, olha, não vai ter mais casamento. Larguei do meu noivo. Mas eu quero que você mantenha nosso contrato, porque eu já estou namorando o outro e pretendo casar. Eu falei, não, perfeito. Eu tô aqui pra fazer a sua beleza, independente de quem vai ser o noivo. Engraçado, mas não aconteceu isso ainda não, mas tô no aguardo desse casamento aí. Você tem 8 anos, né? 8 anos. Então, muita experiência bacana nesse período. Muita experiência bacana. Muita história linda de amor. Uma das coisas boas também de trabalhar com noiva é isso, né? Eu falo que o amor delas me alimenta, né? Então eu gosto de saber como que ela conheceu o noivo, eu gosto de saber da história. Então, assim, são muitas histórias lindas, bacanas, sabe? Das coisas mais improváveis possíveis, que você fala, não é possível que você ia dar casamento. E deu, sabe? É muito legal. Bacana. Você pega um dia ali que é um dos dias mais felizes, né? É um dia que
marcante pra pessoa, né? Um dia que ela nunca vai esquecer, né? Tem mulher que desde pequenininha sonha com o dia do casamento, né? Então é um Sim. dia extremamente importante pra mulher. E eu, como profissional, tenho que estar ali de corpo e alma, inserida naquele momento só pra ela. Exemplo, aconteceu uma situação na minha vida, assim, que foi muito difícil e eu tive que engolir e fazer uma noiva. No auge da pandemia, eu tava com a minha família toda com o Covid, na época não tinha ainda a vacina. E eu tinha ido a Cataguases buscar a minha mãe pra internar ela aqui, em Juiz de Fora, que aqui tinha mais recurso, né? Minha mãe não tava muito bem e tal. E nesse momento eu deixei os meus cachorros na hospedagem, porque no dia seguinte eu tinha uma noiva em Petrópolis. E a minha bulldog morreu lá. E nisso, eu só fui saber quando eu acordei 6 horas da manhã para eu poder ir atender essa noiva em Petrópolis, fazer esse deslocamento de Juiz de Fora a Petrópolis. E eu vi muitas chamadas da hospedagem no meu celular. Eu ainda meio pensando, eu muito preocupada com a minha mãe, pensei, gente, ela deve estar preocupada com a minha mãe, né? E aí ela me deu a notícia de que a minha bulldog tinha morrido lá. Foi muito difícil para mim. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso fazer nada agora, eu tenho uma noiva para atender. E aí, eu pude contar com uma pessoa muito amiga minha, que foi quem resolveu tudo pra mim, enquanto eu tava me deslocando pra Petrópolis. Fui pra Petrópolis, fiz a noiva, fiz chorando muito a noiva. Ela foi uma querida comigo, assim. Nossa, eu vejo as fotos dela, eu só lembro tanto que ela e a família dela me acolheram. Pedi desculpa aos fotógrafos, falei assim, olha, me desculpa, aconteceu isso comigo, enfim. E até o fotógrafo me contou que ele, na época... Há pouco tempo tinha perdido o pai, tinha ido fazer um casamento. Então, assim, a gente que trabalha com noiva, a gente não tem muita opção de sofrer. Então, é sempre a noiva em primeiro lugar. Então, eu tô te contando aqui uma situação que, poxa, o cachorro pra mim é meu filho. Pra muitas pessoas não é, mas assim, tem gente que perdeu pai, perdeu mãe e teve que ir lá cumprir a sua agenda de casamento. Qualquer outro trabalho a gente poderia, olha, gente, não vou poder comparecer e tudo mais. No casamento, não. Você não tem um outro dia pra repor aquilo ali. Então, eu não poderia jamais acordar às 6 horas da manhã, ligar pra noiva e falar assim, olha, eu não vou poder ir, que eu tô muito triste, a minha cachorrinha morreu, eu preciso fazer o enterrinho dela aqui. Eu não poderia fazer isso, então eu fui, atendi a noiva, voltei, eu nem vi o corpinho da minha cachorra. E aí foi isso que aconteceu. E isso vem muito dessa responsabilidade que a gente tem com o nosso trabalho. Então, quando as pessoas falam assim, você é maquiadora de noiva? Sou. As pessoas não imaginam o tamanho do peso que é carregar esse título. Sim. Porque você tem uma responsabilidade muito grande, um dia muito importante. E um dia que envolve muito dinheiro. Porque a noiva, ela bota muito dinheiro ali naquele dia, de vários fornecedores. E às vezes é um dinheiro que ela nem tinha, sabe? Que ela nem poderia investir, mas é um sonho dela. E aí ela quer investir naquilo ali. E quem sou eu pra atrapalhar aquele dia? Então eu sempre falo isso, eu jamais vou atrapalhar o seu dia. Eu tô ali pra te ajudar. E aí é isso. Foi uma coisa que aconteceu e a noiva foi muito querida comigo. Ela tá sempre no meu coração, assim. Que bom. Você foi falando isso, eu pensei assim. E o seu trabalho, ele fica estampado, né? Sim. Por exemplo, sei lá, se o problema é um bolo que ficou ruim, o pessoal só vai saber lá na frente, né? O seu não, o seu já é o que tá todo mundo ali. A noiva chegou, o seu trabalho já tá em julgamento, né? O meu trabalho é a estampa da noiva, realmente. E o meu trabalho, se eu desando ele... Se eu estresso a noiva, eu acabo com tudo que vem seguinte. Então, assim, eu sempre falo, o meu trabalho é o que vai comandar aquele dia ali. Eu sou a primeira a chegar pra estar com a noiva. Então, se eu atraso a foto, eu atraso o vídeo, eu atraso a cerimônia, ela perde tempo de festa. Isso a gente volta naquela história de por que a noiva começa tão cedo. Porque eu sempre coloco uma margem de tempo caso haja algum imprevisto, que já aconteceram diversos imprevistos. Desde costurar vestido de noiva até limpar que sujou de batom, enfim. Então existe todo esse processo assim, que a gente tem que passar. Me perdi. Faz parte. E aí você já vai preparada, então, assim, para possíveis imprevistos. Total preparada. As minhas noivas falam que eu sou formada em gambiarra. Porque eu tenho uma bolsinha que eu levo sempre, que ali tem de tudo, você não tem noção. Lixa de unha, esmalte, linha, agulha, sabonete para limpar vestido. Então, a gente tem que estar preparado. E aí esse kit vai aumentando, então, né? Porque... descobrir uma coisa nova que você não estava preparado, para um próximo você já vai... Com certeza. É um trabalho muito bacana e realmente uma responsabilidade muito grande
Porque a gente que participa dos casamentos, que não vê os bastidores, a gente não tem noção. A gente bate o olho e fala, tá bonita. Não, tá feio, nossa. E é assim, a gente não tem realmente essa noção, né? Não imagina. Por exemplo, a minha mãe, que vive um pouco disso comigo, porque, né, ela vê um pouco do meu trabalho. Quando eu vou maquiar ela pra algum evento, ela fala, meu Deus, mas por que tanto produto? Por que tanta coisa? Não é só a base, o corretivo e tá bom? Então, assim, além de tudo que vocês não imaginam que acontece por trás, existe um mundo de produto que a gente tem que colocar ali na noiva, na cliente, para poder conseguir aquela beleza ideal que ela desejou. Sim. E me deu uma curiosidade agora de uma coisa que você falou, do cachorrinho. O que houve, assim? Foi idade? Foi, sei lá, negligência? Você também não foi buscar pra ver o que aconteceu? Só seguiu? Você sabe que eu nunca falei sobre isso. Se não quiser falar, não tem problema não. Não, tá? não tem problema. Eu posso falar. Eu nunca falei sobre isso no meu Instagram, assim, porque foi uma fatalidade. Não acho que houve culpa de alguém. Realmente foi uma fatalidade. Ela era uma bulldog que veio de resgate de maus tratos. Ela estava comigo há 6 anos. E ela era brava com outros animais. E aí ela correu demais, correu atrás de um gato até ela ter uma parada respiratória. Óbvio que ninguém que estava ali responsável por ela naquele momento queria que isso tivesse acontecido. Então eu nunca recriminei eles, nunca culpei eles por isso, porque eles ficaram extremamente chateados, assim, eles ficaram muito, muito mal. E foi isso, infelizmente foi a fatalidade que aconteceu. Eu, de uma certa forma, fiquei grata por eu não ter visto, porque talvez eu tivesse tido uma reação bem diferente, assim, ia ficar muito mais chateada e tal. Enfim, foi isso. E aí logo depois eu adotei a Hannah também, e aí a Dakota deu lugar pra Hannah, que foi a bulldog que tá comigo hoje, que também veio de resgate. Veio super doentinha, então a Hannah veio com um papel super querido, assim, de acalmar o coração da minha família toda, o meu coração, e a gente cuidou muito dela, que ela tava muito malzinha. E, enfim, é isso, é o ciclo da vida. É triste, mas fazer o quê? Sim. Eu tentei lidar da melhor maneira, assim, eu não quis guardar raiva nem rancor de ninguém, porque ninguém quer que isso aconteça. Sim, é verdade, verdade. E se adota, então, nessas feiras que ficam nas ruas, ou não? Então, tem um lugar no Rio de Janeiro que chama Casa dos Bulls. É um lugar muito bacana. Eu conheço muito a dona da Casa dos Bulls. Ela vive de doação, né, das pessoas e tudo, não tem nenhuma ajuda do governo. E ela resgata animais, principalmente animais que sofrem maus tratos, ou animais que eram matrizes ou padreadores, matrizes que ficam ali só dando filhote, padreadores que ficam cobrindo a matriz. Então chega um certo momento que o canil, ele não quer mais aquele animal, ou porque o animal ficou doente, ou porque aquela cor ou aquele tamanho já não serve mais para eles. Sim. E daí eles descartam esse animal. Daí ela pega e ela faz uma reabilitação naquele animal e ela só doa castrado para que não continue acontecendo aquele processo ali. É um trabalho muito lindo, muito bacana. Eu fui conhecer a casa, conheço a Casa dos Bulls, é muito legal. E aí a Hannah veio de lá. E ela tem vários animais, mas assim, eu sou total contra a compra de animais, né? Eu tenho o Mabu, que é o meu Shih Tzu, que tá comigo há 11 anos. Eu ganhei ele, então ele foi comprado por alguém. Mas eu jamais compraria um animal hoje em dia, porque o mercado É bem triste, né? Algumas coisas que acontecem, né? É muito triste. Se você vê, é um absurdo, assim. Tanto animal na rua, tanto animal em ONG aí, as pessoas comprando animal porque querem aquela raça específica. Isso é um absurdo. Sim. E eles ficam no Rio ou... A Casa dos Bulls? Não. Os meus cachorros? Os seus cachorros. Os meus cachorros, eles ficam onde eu tô. Dessa vez eles não vieram porque eu vim de ônibus ontem. Mas eles estão com meu noivo. E aí eles vêm domingo. Ah, tá. E eles vão na praia com você? Vão. Eles amam. E a gente faz um passeio muito bacana que a gente pedala 20 quilômetros com eles na cadeirinha. A gente tem a cadeirinha na bike, aí vai o meu noivo com um, eu com outro, e eles adoram. Mas o Shih Tzu aguenta, não sei se 20 quilômetros que é muita coisa, mas ele aguenta ir caminhando assim, não? Correndo? Não, ele aguenta, ele tá super bem de saúde, ele aguenta, mas a gente gosta desse passeio de bicicleta, eles vão tomando ventinho no rosto, é uma delícia. É muito legal. O Rio é muito bom, né? O Rio é uma delícia, eu sou apaixonada no Rio. Pena que tem aqueles outros problemas, né, de violência e tudo mais, mas é uma cidade linda. Onde você olha, você tá vendo beleza.
E é um povo muito legal também, né? Um povo muito agradável, caloroso, né? Pro meu trabalho também, o Rio acaba que eu tenho mais oportunidade de trabalho lá. Tanto de conhecimento, então lá, o Rio tá toda hora te oferecendo muito curso, muita especialização, então as lojas de maquiagem promovem eventos muito legais, então muitas vezes são gratuitos, então você acaba que você fica inserida mais no mercado ali. Juiz de Fora peca um pouco nisso. Mas, fora isso, eu acabo tendo 2 lugares principais para trabalhar, né? Que é Juiz de Fora, que é uma cidade grande até, e o Rio. Sim, sim. E de noivas mesmo casando? O Rio é muito mais, né? Porque a demanda é muito maior, realmente, né? É uma cidade muito maior. Sim. Então, existe ali, de fato, uma procura maior mesmo. E anda o Rio inteiro? Oi? Anda o Rio inteiro? Eu ando o Rio todo. Acaba que noiva, eu faço muita noiva na região ali, na Zona Oeste, porque tem muitas casas de festas ali, elas gostam muito. E acabo fazendo também, elas gostam muito de pegar hotel que tem vista pro mar, né? Então, ou eu tô ali na Zona Sul, Copacabana, ou eu tô ali na Barra. Entendi. Fica uma região mais menorzinha assim, né? Legal, legal. E Tatiane, fala uma coisa. A sua migração de profissão, você falou que foi por causa da endometriose. Como que foi esse período? Assim? Foi difícil? Agora tá controlado? Como que foi? Eu descobri endometriose já no estágio bem avançado, porque agora ainda falam mais sobre a doença, né? Mas há 10 anos atrás quase não se falava sobre isso. Então eu ia em médicos, eles não descobriam, enfim. E foi um processo difícil e doloroso para poder, não só de dor física, mas dor da alma também, para descobrir o que era. E junto veio essa questão de, olha, você vai precisar dar uma segurada na fisioterapia e parar de trabalhar por um tempo, porque eu tinha 2 cirurgias importantes para fazer. E tirei uma parte do intestino, tive que mexer em todos os órgãos da pelve, porque a doença, ela vai grudando em vários lugares. E junto dela veio depressão, crise de pânico, Nossa. E 20 quilos a mais. Caramba. Isso tem um peso, assim, absurdo, né? Por mais que eu não trabalhasse com beleza naquela época, eu sempre fui extremamente vaidosa. Então, essa transição de corpo, sabe? De repente, eu me vi com muito mais corpo, foi difícil também de me aceitar e de me reconhecer daquele corpo novo. E aí eu digo que a maquiagem me salvou. Porque quando eu tive que parar de trabalhar, que era uma coisa que eu amava fazer, era trabalhar. Por mais que eu não amasse ser fisioterapeuta, eu amava trabalhar. Assim, ser útil é muito bom, né? Sim. Então, fiquei sem trabalhar com uma doença nova, que eu não sabia nada sobre ela, que é uma das doenças que mais causa infertilidade. E naquela época eu estava para casar. Então, foi assim, um banho de água fria, né? Foi um período super difícil para mim, da minha vida, assim. O meu médico foi muito querido, que ele logo já disse de eu buscar terapia e tudo mais. E aí eu fui fazer terapia, fiquei com a Jússi 8 anos, minha psicóloga. E desde então, eu vim trabalhando isso na minha cabeça, assim, que a endometriose chegou para mim como uma forma de aprendizado. E poder falar sobre isso é muito importante, porque muitas mulheres não têm acolhimento do marido, não têm acolhimento da família, porque sabe aquela história, é cólica, toma um remédio que passa, qual que é a frescura da vez, enfim. As pessoas lidam com as dores femininas de uma maneira muito banal, assim, né? E não é normal a mulher estar sentindo dor o tempo inteiro, dor para fazer coisas normais do dia a dia. E quando eu resolvi virar maquiadora, eu tirei muito foco daquilo ali, da doença em si. Então eu pude ir conhecendo outros caminhos, desbravando outras coisas e abrindo caminho para outras coisas femininas até. E eu pude conhecer mulheres que tiveram endometriose, que tiveram filho, que trataram, ou que não tiveram filho também porque não quiseram, enfim. Então essa transição de carreira foi extremamente importante para mim, mas foi devido à endometriose em si. Entendi. Foi ela. Eu falo que a única coisa boa que a endometriose me trouxe. Te deu ali, né? Esse empurrão. Sim, sim. Então, assim, foi uma doença que trouxe outras coisas juntos. Assim, não foi só a questão da dor e de uma possível infertilidade. Trouxe também a depressão, aumento de peso, que são coisas que, às vezes, são incômodos até maiores do que a própria dor, né? A endometriose é uma doença multidisciplinar, né?
E ela te pega de várias formas. Um dos lugares que ela mais te pega é na mente. Porque ela te deprime muito. Existe um processo inflamatório no corpo e isso daí gera várias coisas. E uma das coisas é fadiga crônica. Eu fiquei com a fadiga crônica, que é um esgotamento, um cansaço absurdo que parece que você precisa deitar e dormir, senão você vai desmaiar. Uma sensação assim. Então são várias coisas. Então fica difícil da mulher trabalhar, fica difícil da mulher ter um emprego CLT, porque toda hora ela tem que ficar saindo do trabalho, enfim. É uma doença complicadíssima. E ainda bem que agora falam-se muito mais sobre ela. Agora já existe a marcha da endomulher, que é a mulher que tem endometriose, já tem o dia da portadora de endometriose, enfim. E as pessoas estão tomando mais conhecimento sobre esse caso. Sim, interessante. E como que foi esse processo assim de depressão? Pode falar? Não? Posso falar. Foi muito difícil? Como foi, assim? Eu percebo, hoje em dia, assim, né, com a maturidade, eu percebo que eu já tinha traços de transtorno de ansiedade muito nova. E algumas coisas meio depressivas também já nova. Mas eu fui descobrir realmente, né, ter um diagnóstico realmente, eu fui passar por um psiquiatra realmente depois de mais velha, então eu devia ter uns 28 anos, agora eu tô com 36. Então, desde então, eu faço meu acompanhamento, tenho meu tratamento. E a depressão é uma doença que ela é muito traiçoeira, né? Ela tira de você toda a esperança de tudo. Então, quando você está em crise, quando você não tem um acompanhamento de fato, porque às vezes as pessoas falam assim, não, terapia nada a ver, eu tenho meus amigos. Assim, a terapia é extremamente importante. E você passar por um psiquiatra é extremamente importante. As pessoas têm um preconceito tão grande com o médico psiquiatra, porque acham que é médico de doido, porque acham que vai te deixar dopado. Então, quando eu falo sobre isso com as minhas clientes, que eu também falo muito sobre isso com elas, sério que você toma remédio? Eu falo, tomo remédio há anos. Porque as pessoas têm uma imagem de quem toma remédio, aquela pessoa deprimida, que não se arruma, que prostrada, né? E não é assim. Você indo num médico bom, ele vai te dar uma dose correta de um remédio que vai te ajudar a passar por aquele período. Então, a depressão veio pra mim numa fase extremamente difícil da minha vida. Eu tive altos e baixos, assim, e alguns momentos realmente de não querer fazer nada, de não querer levantar da cama, descontei em comida, às vezes não queria tomar banho. Então, foram períodos muito difíceis e que, de uma certa forma, você precisa vender no Instagram outra coisa. Então, às vezes, você tá ali no Instagram, oi, gente, tudo bom, não sei o que lá, minha maquiagem, não sei o que, desligou o Instagram, começa a chorar. Sabe, essa coisa? Sim. Que é um lado muito ruim da rede social, inclusive, que a gente acaba tendo que se vender de uma maneira meio mentirosa ali. Mas, porque a gente tá lidando com uma empresa, né? Eu sou uma empresa, sim. Então eu não posso ficar ali na minha empresa e falar, gente, então, tô com depressão hoje, não tô a fim de fazer nada. Infelizmente, a gente não tem, o mundo não para esperar a gente passar por esse período. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi a terapia, o medicamento e a atividade física. A atividade física, sem dúvida, é uma das coisas principais. O meu médico fala 50% remédio, 50% atividade física. É isso. E você gosta de fazer o que de atividade física? Olha, eu não sou constante em nada. Certo. Mas eu já fiz de um tudo, assim. Das coisas que eu já fiz, eu amo lutar. Oh, que legal. Você fazia o que de luta? Muay Thai. Legal. Amo. E nossa, meu professor daqui de fora é maravilhoso. Nadar, eu amo, porque nadar parece que silencia a cabeça. Você tá ali concentrado naquilo ali, você não consegue pensar em mais nada. E é uma atividade totalmente sozinha, só você na água ali. Então aquilo dá uma paz, uma tranquilidade. Eu adoro nadar. E agora eu tô virando surfista. Oh. Como eu tenho ficado muito no Rio, eu tenho ido surfar de manhã cedinho, assim, tá sendo uma delícia. Muitos caldos na cabeça. Mas tá sendo muito gostoso, assim. Eu acho que o mais legal do esporte é a gente ver que a gente é capaz, né? A gente entra achando que não vai conseguir fazer.
E você vê que você treinando, você vai tendo uma evolução. Então, cada evolução pequenininha é uma conquista absurda, assim. Por isso que eu apesar de eu não ter a constância que eu deveria ter no esporte, eu bato muito na tecla de que o esporte realmente salva vidas. Sim, sim. O importante assim, é você se manter ativa, né? Isso. Voltando um pouquinho, você falou do preconceito com os medicamentos. Uma coisa que eu vejo é que tem gente que tem tanto preconceito, às vezes a pessoa, assim, tá mal, e às vezes ela usa alguma coisa, alguma droga mesmo, assim. E aí quando você fala, assim, de ir ao psiquiatra, porque chega um momento que é realmente necessário, né? E como psicólogo eu faço muito esse trabalho de psicoeducação, de explicar que não é daquele jeito que ela tá pensando e tudo mais. Mas uma das coisas que eu faço, não, mas eu vou ficar viciado. Sendo que a pessoa, assim, já tem um vício que é muito pior, sabe? Mas aí não, o remédio... Exatamente. Sabe, como se ela não consegue realmente aceitar. Aí eu vou fazendo um trabalho ali devagarzinho, até que ela aceita, sabe? Exatamente. As pessoas me falam assim, mas você vai tomar remédio a vida inteira? E meu médico, ele fala assim, olha, se é uma coisa que te faz bem, que te deixa tranquila, que não faz você ter crise de pânico, por que não? Sim. Então hoje eu tomo a dose mínima do meu remédio, só pra me manter naquele estágio ali, porque eu já fiquei sem, tive recaídas péssimas de crise de pânico, de ansiedade e tudo mais. Então, se eu sou muito mais produtiva tomando aquele medicamento, a pessoa que é hipertensa, ela não tem que tomar todos os dias um medicamento. Então, eu não sei por que as pessoas têm esse preconceito absurdo com o medicamento psiquiátrico, né? Porque eu não sei se é porque as pessoas não veem. A gente é muito assim, né? A gente precisa ver uma coisa física pra gente poder realmente, de fato, acreditar. Ou então, sabe aquela história? Eu já escutei isso. Isso daí é falta de Deus. Porque você não vai na igreja. Sabe? Gente, não, é uma doença real. A depressão tá aí. As pessoas... É difícil ver quem não tem a depressão hoje em dia, quem não sofre de ansiedade hoje em dia. A gente vive num mundo louco, onde é tudo passageiro, as pessoas são descartáveis, sabe? Então, se a gente tem um diagnóstico, por que não cuidar? Né? É um carinho com a gente mesma, né? Esse cuidado. Sim. É melhor tomar e ficar bem do que não tomar e ficar mal. Exatamente. Né? Sim. Tatiane, muito obrigado pela participação. Tatiane aqui foi um capítulo incrível. Pode apresentar suas redes sociais, quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando. A gente falou de tudo e mais um pouco, né? No meu Instagram, Tatiane Moraes, _makeup. TikTok, mesma coisa, Tatiane Moraes, _makeup. E no YouTube, Tatiane Moraes Makeup. Lá tem um pouquinho de vídeo sobre auto-make, sobre noivas, que são os vídeos um pouquinho maiores do que os do Instagram. Mas, de fato, eu tô mais ativa no Instagram ali, então vocês podem acompanhar um pouquinho mais da minha vida por lá. Legal. Eu vou colocar o link aqui também das redes sociais dela. Novamente, muito obrigado pela participação. Obrigada, eu.